Então, Thaís, conta pra gente quais são as queixas mais comuns relacionadas ao cabelo no dia a dia do consultório. Eu acho que as duas queixas mais comuns de cabelo no consultório seria prurido de couro cabeludo, né? A gente entra aí na possibilidade de dermatite seborreica e queda de cabelo. E o que é dermatite seborreica? Dermatite seborreica é uma inflamação do couro cabeludo, né? Desencadeado por algumas coisas, também condições genéticas, né? Mas relacionado a algum comportamento de dia a dia. E quais são as principais causas de queda de cabelo? A mais comum é eflúvio telógeno, né? Aí secundário a uso de medicamentos, infecções, cirurgias e alopecia androgenética. E o que significa alopecia androgenética? Ela é uma condição, né, que o próprio nome diz, né, androgenética. Então, é um paciente que tem uma condição genética, uma predisposição e tem receptores no couro cabeludo um pouquinho maior na parte dos androgênios. Eu gosto de falar que a alopecia androgenética, o nome já explica a doença, né? A alopecia é uma perda de cabelo relacionada com a genética, que a gente nunca muda na pessoa, e com os hormônios andrógenos, principalmente a testosterona, né? E nenhum tratamento vai mudar a genética, o que significa que todos os tratamentos são para sempre, né? E a gente associa com o minoxidil, principalmente, e quando possível o inibidor de uma enzima bem específica, mas é uma enzima-chave, que é a 5-alfa-redutase, e aí a gente tem dois remédios, que é Aí a gente tem dois remédios, que é a finasterida e a dutasterida, e alguns procedimentos, né? E a gente percebe que muitos desses procedimentos têm algumas pessoas que se denominam tricologistas que fazem, né? Mas o que é a tricologia, Thaís? Conta pra gente. Eu vou perguntar junto com a Karina. Não. O que é tricologia? Ela fala e depois você fala. A gente não faz perguntas complexas que é difícil pra edição. Ah, então tá. Mas como não, assim? eu ia perguntar pra ela só quem que é o tricologista? Mas como assim? Agora O que é tricologia? Para responder para vocês. Em que sentido? Tricologista é um médico que cuida dos cabelos. Ah, tá, fala da entendeu? gente, né? É, exatamente. Sim, Não, sim, Eu entendi, porque eu não ia médico, saber responder quem que é o outro lá, o que eles fazem, né? porque não fazem nada. Não, perfeito. Coitado. Quer que eu fale? Não, eu posso, se não corresponder, você faz a sua... Então, Thaís, conta pra gente o que é a tricologia e quem é o tricologista. Então, tricologista é um médico dermatologista especialista em cabelo, né? Durante toda a residência, a gente já tem esse estudo da parte da tricologia e eu acho que um ponto fundamental é que a tricologia não é só o couro cabeludo, na verdade, não é só o cabelo, é a saúde como um todo desse paciente. Então, acho que é o papel do médico mesmo fazer essa abordagem. Apesar de não ser uma especialidade conhecida pelo Conselho Federal de Medicina, é uma área da dermatologia, assim como outras áreas. A gente tem a onicologia, que estuda as unhas, a dermatoscopia, que estuda o exame de imagem com um dermatoscópio, e a tricologia é uma área dentro da dermatologia. Não é alguém que se diz tricologista porque fez um curso de final de semana e faz procedimentos principalmente visando ganhos financeiros, né? Então, a tricologia é uma área da dermatologia. Afinal, nós somos os médicos especialistas em pele, cabelo e unha, né? Isso aí. Mais alguma coisa? Não? Sabe? Nossa, eu achei fantástico. Sabe o que eu acho legal perguntar? Posso falar Você não sobre precisa ficar chegando assim Não, perto. mas aqui essa parte não vai aparecer. Sabe o que eu acho Eu queria interessante que a gente falar da questão da importância do pedido ou não dos exames? Não sei se... Deixa eu perguntar pra ela. Ela tá adorando. Eu quero fazer uma pergunta, que daí eu já vou treinando pra minha hora. O que você quer que eu pergunte? Não, quais são os exames que a gente pede? Qual é o papel dos exames e quais exames a gente pede? Doutora Thaís, precisa fazer todos aqueles exames mesmo quando o paciente tem queda de cabelo?
Então, eu vejo esses exames como uma coisa complementar, né? Dependendo aí da anamnese. A grande maioria dos pacientes chega com uma queda de cabelo por pouco tempo, então, em geral, não precisa fazer nenhum exame, né? Mas um paciente que tá aí com uma queda de cabelo por mais de 3 meses, que eventualmente a gente não encontra uma causa na anamnese, ou um paciente que é vegano, né, que possa ter uma deficiência vitamínica, maior fluxo menstrual, na minha prática eu acabo solicitando, em geral, ferritina, vitamina B12, vitamina D, hemograma, investigação da tireoide, né? Uhum. E aquelas gominhas para cabelo, vocês acham que elas são eficazes? Vocês indicam elas? Na minha prática não sei a Ju. Também não uso. Se for necessário fazer alguma reposição vitamínica, faria de forma individualizada, dependendo aí de qual a deficiência do paciente. Parece muito completa, né? A bula da gominha, mas a verdade é que ela não tem nada que realmente funciona, né? É o famoso xixi caro, né? A gente não absorve o que não precisa, né? E as doses também são muito baixas, né? E, Juliana, vamos então falar sobre um tema que eu e você amamos, que é a dermatologia, além só de procedimentos clínicos e cremes, né? Em que momento você acha que está indicado uma intervenção cirúrgica para o envelhecimento? Então, isso é muito individual, né? Os pacientes precisam ser avaliados, mas eu acredito que chega um momento que a gente não consegue, com procedimentos minimamente invasivos, alcançar a melhor estética que o paciente busca. Então, por exemplo, um excesso de pele na região das pálpebras, chega um momento... Um excesso de pele... Teve um surto, gente. A tuberculose é uma coisa difícil. Então, por exemplo, um excesso de pele importante ali na região de pálpebras, a gente não consegue com laser resolver. Então, aí a gente consegue melhorar muito aquilo para o paciente com a cirurgia de pálpebras. Esse é um exemplo quando a gente prefere a cirurgia em detrimento aos minimamente invasivos. Porque a gente fala muito sobre procedimentos, a gente estuda muito, mas o dermatologista, ele sabe operar e opera muito bem. A gente opera muito bem câncer, eu ouso dizer que a gente é referência em reconstrução de câncer, então o papel do dermatologista no cuidado do paciente vai muito além de só aplicar toxina botulínica, preenchedor e laser, né? Se a gente sabe operar câncer e cirurgias grandes, por que não fazer uma cirurgia estética como blefaroplastia, correção de lóbulo de orelha? Porque no fundo, uma blefaroplastia, óbvio que tem várias etapas e vários cuidados, mas é como se a gente fosse tirar um pedacinho de pele da pálpebra. É relativamente simples, sim, mas tem que ser treinado, né? Uma blefaroplastia inferior, que deixa a pessoa com ectrópio, não é legal, né? Então, não pode tirar demais, mas sim, com treinamento, nós somos aptos a fazer cirurgias estéticas da face. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês duas. Se vocês quiserem gravar, eu posso pegar que eu pergunto pra vocês? Não precisa. E eu acho que é frequente no consultório também uma paciente que tem indicação claramente cirúrgica e que não quer fazer cirurgia, né? Além de alinhar a expectativa na parte da cosmetria, de preenchimento, como é que vocês abordam essas pacientes? Eu falo da limitação, né? Eu tenho muitas pacientes que não querem fazer lifting facial. Então, quem não quer fazer lifting facial, a gente associa. Que é, no final das contas, o nosso melhor tratamento associando tratamentos, né? Fazer um ultrassom microfocado, um bioestimulador de colágeno, preenchimento em pontos chaves, mas sempre prezando pela naturalidade. Como você falou, a linha expectativa é fundamental. Se a paciente chega e fala, quero fazer e ficar assim, não vou conseguir, né? É sempre importante que o paciente entenda que a gente não consegue um resultado cirúrgico sem cirurgia. Então, a gente pode melhorar e realmente deixar ele com uma autoestima muito melhor do que quando ele chegou. Mas o resultado da cirurgia, ele é superior nos pacientes que têm indicação. Então, é praticamente aliar a expectativa do paciente. E
É importante saber que também as cirurgias não são definitivas. Uma pessoa que faz uma blefaroplastia envelhece e depois de 20, 30 anos, talvez ela queira fazer a blefaroplastia novamente, né? Ou ela tem essa necessidade, né? Mesma coisa com lifting facial. Então, fazer uma cirurgia plástica ou uma cirurgia estética não significa que o paciente não vai ter outros cuidados depois na gestão do envelhecimento dele, né? E Thaís, eu gostaria de saber, assim, no seu dia a dia, você falou que você atende bastante paciente com queda de cabelo, que é a queixa muito comum, né? E eu queria saber se esses shampoos para cabelo, qual a tua opinião sobre eles? Confesso que eu prescrevo bem pouco shampoo no tratamento da queda de cabelo, né? A não ser que seja um paciente que associado a essa queda de cabelo, ele tenha dermatite seborreica. E aí eu associo os shampoos anti-caspa. Mas pensando nos shampoos anti-queda de cabelo, acabo não prescrevendo. Porque o tempo de contato também ali no couro cabeludo acaba sendo muito pequeno, né? E não trata a causa dessa queda. Uhum. E eu queria saber para vocês duas, assim, como vocês alinham a expectativa dos pacientes quando eles querem fazer procedimentos estéticos? Então, eu costumo perguntar para o paciente o que ele espera daquele procedimento. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma toxina botulínica. Perguntar o que você quer olhar no espelho e enxergar depois que a gente fizer essa toxina. Eu quero melhorar o bigode chinês, doutor. Então, peraí. Não é a toxina botulínica que a gente vai fazer para melhorar essa queixa. Então, para o paciente poder realmente... Às vezes, eles não entendem muito bem aquilo que você consegue entregar. Então, precisa dessa conversa, né? Não é só chegar e fazer o procedimento. Eu acho que é a mesma forma da Ju, né? Eu converso bastante com o paciente o que ele tá procurando com esse procedimento e mostrando para ele o máximo que esse procedimento realmente consegue chegar, né? Às vezes eles também têm a ideia da toxina, é bem interessante, do bigode chinês, porque é bem comum eles chegarem. E questão que o bioestimulador de pele como se fosse resolver a flacidez e, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, acho que alinhar a expectativa é o fundamental, né? Uhum. Eu acho muito interessante que com a popularização dos procedimentos estéticos e até aumento ao acesso das pessoas aos procedimentos estéticos, a gente vê uma padronização dos rostos, né? Então, as harmonizações faciais, que as pessoas usam muito esse termo, eu não gosto, né? Parece que você está em desarmonia se você não está dentro daquele padrão, né? Mas os procedimentos estéticos, eles estão muito mais populares, né? E, primeiro, acho que a gente tem duas situações, né? Uma situação que o paciente acha que vai fazer uma seringa e nunca mais vai precisar fazer nada, né? E eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? Quantas seringas seriam ideais para um tratamento, uma média, né? E a gente também vê o contrário, pessoas super corrigidas, preenchidas, com o rosto já totalmente deformado, o olho fica pequeno dentro daquela bochecha enorme, né? Vocês fazem procedimentos de preenchimento, uma média entre quantas seringas? Só para as pessoas entenderem isso. E, na prática, eu inicio sempre com, no máximo, 3 seringas no consultório. Eu procuro não fazer mais do que isso no mesmo procedimento, principalmente quando vai ser numa primeira abordagem. Primeiro, para a gente ver como é que esse corpo vai reagir ao preenchedor e até para essas mudanças serem de uma forma um pouquinho mais naturais. Então, na minha prática, em geral, 3 seringas. A não ser, quem sabe, uma paciente que tem uma demanda maior, com mais idade, mas em geral, 3. Porque é engraçado isso, a indústria farmacêutica e os workshops que a gente tem, o paciente tem que fazer 5, 8 seringas, né? E eu concordo com você, Thaís. A gente pode começar com menos, né? Fazer menos produto e fazendo aos pouquinhos, de acordo com a pessoa, com a necessidade dela, com a autopercepção dela, né? Inclusive, isso é uma tendência agora, né? A gente tá usando menos preenchedor e tá usando mais o bioestímulo do colágeno, a toxina botulínica, numa aplicação mais completa, né, para o paciente, as tecnologias que vêm também para somar. Então, isso diferencia muito a dermatologia, o cuidado dermatológico da harmonização facial, que é um conceito que a gente não compartilha, né? A gente não concorda com essa padronização. Então, realmente, é menos preenchedor e mais um cuidado global da face. Então, colocar o preenchedor em momentos estratégicos ali do cuidado do paciente. E se você fizer uma gestão de envelhecimento em conjunto com o paciente, você vai precisar de menos mesmo, né? É isso.
Tá ok, obrigada.